Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um Ortopcast. Hoje com a presença ilustre aí do meu amigo Vitor. Diz aí, Vitor, dá uma palavrinha aí pro pessoal. E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar de um tema importante, tá? Um tema mais introdutório, mais importante. E espero que vocês gostem aqui desse formato, que vocês aproveitem bem aí o que a gente tem para trazer hoje. Formato mais descontraído, né? Formato mais contraído, aqui um bate-papo. Então vamos lá, Stefano, solta a vinheta aí pra gente, vamos começar esse podcast, vamos conversar aí com a galera. Boa, Giovanni. E aí, cara, o que a gente vai falar hoje? O que a gente tem aqui para introduzir pro pessoal? Então, agora a gente está no momento, né, mês de março, né, para o médico é um mês importante, que é um mês de mudanças. Né? O que acontece? O R1... Há 2 meses atrás, estava na faculdade, prestando prova. O R2, há um mês atrás, estava na função aí do R1. E o R3, de repente, de um dia para o outro, o cara virou patrão. O cara vira chefe. Vira né? chefe. Às vezes não sabe lidar com isso, não é isso que a gente vai falar. Então, assim, é um momento, o mês de março é um momento de mudanças, né, dentro da residência médica, onde, às vezes, o residente ele acaba ficando um pouco perdido. Né? O que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso focar? Será que agora é o momento de eu focar em operar? É o momento de eu focar em cirurgia mesmo? Cara, pergunta que eles sempre fazem. O que eles fazem assim sempre? Fala, cara, o que eu tenho que estudar? O cara chega com uma cara de perdido, não sabe, coitado. Não tem nem crachá do hospital ainda. Cara, muitos dos R1s agora, isso não só da ortopedia, né, cara? Isso da medicina como um todo, o cara chega já meio que sendo cobrado. E o cara nem médico foi ainda, né? Às vezes tem até aquela surpresinha, né? O cara chega no primeiro dia da residência e descobre que tá de plantão 24 horas. Aí o cara já fica assim, desesperado, né? Tendo, às vezes, uma adaptação de casa para correr atrás, aluguel, carro. O cara chegou, às vezes, de outra cidade. Não tem nem o CRM, né? Tem nem o CRM. Muitos não tem ainda nem o CRM, não tem nem número para carimbar ali. Então, às vezes, ele fica um pouco perdido. E muitas vezes o cara chega na residência e pergunta, né? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que focar? E às vezes o pessoal não tem muita paciência de chegar, você tem que estudar tudo. Pega aí o Rockwood, pega o Campbell, pega isso, aquilo e estuda tudo. Mas não é bem assim. Na verdade não estuda, ele tenta. Ele tenta. Ele tenta, porque às vezes ele não sabe nem onde que ele vai achar o livro, ele não sabe nem o que ele tem que... E assim, estudo, é importante. Mas às vezes o cara tem que ter ainda uma noção geral do que está rolando, né, cara? Do que vai acontecer, onde ele tem que estar, como que ele tem que se posicionar, como que ele tem que agir na residência, tá? Sim. Porque isso, muitos assim não tem nem... o cara não faz nem ideia de como é que funciona uma residência. Uma grande maioria da galera que está entrando na ortopedia, em outras residências, às vezes o cara nunca trabalhou, nunca deu um plantão. Pois às vezes o cara nem exerceu a medicina, né, cara? É difícil a gente... E às vezes, o R1 não é médico. O R1 não é médico, pois é. Então, assim, às vezes a gente tem o contrário também, né? Sim. Também tem aquele cara que já vem ali cheio de malícia da vida. Então, acho que as coisas que a gente vai falar hoje, eles servem tanto pro cara que tá perdido, como pro cara que acha que sabe tudo. Porque tem o outro lado também, né? Tem aquele cara que chega assim, claro que não, já sei como é que funciona e tal. E assim, eu acho que humildade e resiliência são palavras que tem que estar na cabeça do residente todos os dias, né, Eu cara? acho que assim, o R1, R2, R3, a gente falou da questão das mudanças, né? Primeira coisa pro cara se dar bem, o cara precisa ter um foco. Ele precisa saber qual é o meu objetivo nesse ano. Qual é o meu papel, né, cara? Qual é o meu papel? O que eu preciso, né? E qual que é o papel do R1? A gente todo mundo sabe, né? O papel do R1 é sobreviver, né, cara? Cara, R1, você que está ouvindo aí esse podcast, você tem que entender o seguinte, esse ano é o ano da sobrevivência. E assim, não entenda mal a gente, tá, pessoal? Não é uma questão de, tipo assim, você vai ser massacrado e você tem que sobreviver. Não é isso. É uma questão de entender que você tá num momento, como a gente falou no início, de mudança. É um momento que a tua vida vai virar de cabeça para baixo. Como o Giovanni falou, às vezes o cara tá longe de casa, o cara não tem dinheiro, o cara não sabe o que estudar, o cara vai trabalhar pra caramba, ele vai ser cobrado. Dormir pouco. Cara, e assim... não namorar, não sair
Não, o que acontece é que às vezes o cara acha, e eu vejo cara, isso daí com uma certa frequência. Às vezes a pessoa se sente perseguida, se sente como se o mundo girasse em torno dela ali, que de fato tivesse todo mundo querendo. Cara, na verdade não, isso às vezes o trabalho do médico, né? Fala sério, Giovanni, a gente opera 5 da manhã, velho. A gente acorda 4h30 às vezes. Às vezes 4h30, né? Nem 5, 4h30. Então assim, às vezes a gente acorda na hora que era pra estar indo dormir. E a gente não é mais R1. E a gente não é mais R1, cara. A gente já tá graduado, a gente já tem uma certa estrada aí, né? Sim. Então assim, cara, a vida médica é isso. E especialmente especialidades cirúrgicas. Na especialidade cirúrgica, você precisa estar ali, presente. Você tem que, não é só ir tocar uma ambula, você tem que tocar uma ambula, você tem que preparar um centro cirúrgico. A máquina ela tem vários componentes para poder funcionar. A máquina tem que girar, cara. Assim, e aí você tá chegando naquele ambiente e não tente achar que, tá todo mundo contra você, estão te cobrando mais do que você deve. Como a gente falou, né, cara? Resiliência. Esse é um momento que você tem que aproveitar tudo, inclusive os erros, para o teu crescimento. Certo. Se você não... Isso a gente vê claramente, né, Giovanni? E até é importante entender isso. Às vezes uma função, por que eu tenho que fazer o papel dessa cirurgia que, sei lá, eu às vezes só ajudei a fechar a pele. Galera, a gente precisa entender que para uma cirurgia funcionar, existe todo um contexto, todo um bastidor. Né? Então, o R1 ter esse entendimento da burocracia de marcar uma cirurgia, saber às vezes pedir o material adequadamente, saber a indicação da cirurgia correta, tudo isso aí precisa ocorrer para, sei lá, por exemplo, o R2, que a gente até colocaria, né? O R2, o objetivo dele, né, o foco do ano dele é cirurgia, para operar. Ele precisa do R1, dando toda a base ali, fazendo toda a burocracia para poder o R2 operar. Entendam, assim, o R1, ele não está sendo o escravo do R2 nesse momento. Ele está no momento dele de aprender o básico. Sim. Às vezes você quer chegar já sabendo operar, quando é que eu vou operar no R1, não sei o quê, quando você não sabe indicar uma cirurgia, Sim. você não sabe ver uma radiografia. Até aquela pergunta clássica, né? Qual o tamanho da broca da caixa de 3,5? Né? O R1 às vezes está querendo operar um tornozelo, um antebraço, e o cara não sabe nem o tamanho da broca, o tamanho do parafuso que ele tem que utilizar para fazer aquela cirurgia. Com certeza, cada coisa no seu momento, né? Como o Giovanni falou, o R2, ele vai estar num ano que o foco dele vai ser um foco um pouco mais cirúrgico, mas, e aí é uma coisa que eu não sei, eu não sinto que as pessoas falam isso. Eu acho que o que a gente mais vê é assim, tô doido pra me livrar dessa funça, isso vai passar, não quero mais saber, agora minha vida vai melhorar, eu vou só operar. Só que o cara esquece de uma coisa muito importante. Quando ele vira R2, ele ganha um filho. Exatamente. Ele ganha um filho. E às vezes o filho dá trabalho, tem filho que chora, tem filho que não dorme. Existe até aquela a frase clássica, né? Os R1s vão me vingar. Seus R1s vão me vingar. Lembra assim, você que é R1 hoje, você vai virar um R2 e você vai ganhar um R1 de presente. Então, isso também é uma coisa, Vitor, nessa questão de mudança que a gente falou, que às vezes é um pouquinho estressante, o cara fica um pouco perdido. Porque o R2, de repente, ele ganha um colega, né, um amigo, que seja, um R1, e ele tem que ajudar o cara a caminhar. Então, ele tem que andar por si mesmo, ele tem que operar, tem que estudar, tem que cumprir as funções dele, mas ele tem que carregar um R1 também, que está ali perdido e precisa dele. Né? E a gente vê isso, a gente que está um pouquinho mais de tempo aí na residência, já passamos por isso tudo, o quão é valioso você carregar um cara junto contigo. Né? O quanto que o cara é agradecido pro resto da vida com você, por as coisas que você ensinou ele, as coisas que você passou. Cara, isso eu acho imprescindível, assim, justamente o que a gente está trazendo é um cerne assim, muito importante, porque o cara entender o papel dele ali, ele aceita de uma maneira muito melhor. Claro, não me entendam errado, eu não estou falando de escravidão, eu estou falando de que realmente você tem um sistema hierárquico, é um sistema que funciona, o nosso organismo tem hierarquia, né? Tem hormônios que funcionam mais do que outros, enfim. Num sistema como o sistema da residência, tem que ter uma hierarquia para que a coisa funcione direito, cada um tem o seu momento de aprender. E o R2, cara, ele precisa, a partir desse momento, aprender a ter gestão de pessoas, ele tem que saber ensinar o R1, e é aquela história, o cara, isso a gente sempre reforça, né? O cara que ele não ensina bem, a gente vê isso claramente. O cara que não ensina bem o R1 dele, depois ele vira um R2 ruim, e ele vai dar trabalho, e ele não vai fazer a função correta, e não vai rodar sistema direito. E essa questão de gestão de pessoas é importantíssimo para nossa área, né? Qualquer ortopedista que se preze, o cara não fica vivendo só de plantão. O cara tem cirurgias, o cara tem consultório, o cara atende convênio, atende SUS. Então o cara precisa
gerir muitas vezes secretária, auxiliar, residente, que às vezes ele vai estar ali junto com ele. Então, o cara tem essa um gestão de consultório, às vezes, o cara pessoas, tem uma indústria, uma empresa, né, cara? E isso no R2 é um momento que o cara ele aprende muito isso, né? Então, trazendo aqui um pouquinho para essa questão dos objetivos do ano, né? Então, o R2 é o ano que o cara tem que operar bastante. Então, é um momento que o cara tem que ir a fundo nas técnicas cirúrgicas, vias de acesso. É um ano importantíssimo para o cara ganhar volume cirúrgico, porque no R3... Porque na R3, qual que vai ser a função dele? Que a gente espera? Ou não, qual que é o objetivo da R3? O TEOT bate na porta e aí o negócio complica. Então, até grande parte das residências aí pelo Brasil afora, a carga horária do R3 acaba sendo um pouquinho menor por causa da preocupação da prova, né? E aí até uma questão que a gente queria passar para vocês aí, para os R3 estão ouvindo aí nosso podcast, é o seguinte, muitas vezes o cara entra no R3, isso... Eu vejo colegas. O cara entra no R3 e bate o desespero. Caramba. Eu vou ter que correr atrás, tudo que eu perdi. Meu Deus, eu não vou conseguir. Fiquei 2 anos sem estudar nada, talvez. Pô, agora em 1 ano tem que estudar tudo. E às vezes o cara perde 1 ano de residência. Sim. Essa é a verdade. O cara começa a faltar em cirurgia, o cara começa a faltar em ambulatório, o cara começa a jogar tudo, às vezes, pro outro residente para poder ficar estudando. E aí o cara perde 1 ano, às vezes, da formação dele, que ele só vai dar conta do que ele realmente perdeu quando ele entra no R4. Pois é, tu vê como que esse sistema fechadinho, né, quando funciona direito, cada um entende o seu papel, sim, cada um entende o seu objetivo, a coisa flui de uma maneira muito melhor. Porque o cara que não estudou, o cara que deixa para trás, que quer correr atrás na última hora, ele sobrecarrega o R2, que é um cara que não vai estudar, que vai chegar no futuro no R3, vai querer correr atrás do que ele perdeu. Enfim, é uma bola de neve, é um negócio que tem uma sequência, sim, ali que vai tendo um efeito cascata que acaba, exatamente, prejudicando todo mundo. Então, assim, a lição, né, que eu queria deixar para vocês é o seguinte, chegou no R3, cara, aproveita. Você tem um pouco mais de tempo livre, aproveita para estudar assim, mas aproveita a sua residência. Porque isso, daqui 1 ano, você está dando plantão sozinho de porta, num hospital de trauma. Então você precisa ter o conhecimento. E o R3 é o momento também de você, às vezes, ter um conhecimento maior das especialidades. É um momento de decisão também. É um momento de decidir o que ele vai fazer. Exatamente, depois, é um momento que você vai decidir cara, qual especialidade você vai fazer, qual R4 vai fazer. Então é um momento de você, às vezes, entrar numa cirurgia mais específica daquela especialidade, para ver se você gosta, né? Uma artroscopia de ombro, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, né? Cirurgias um pouco mais específicas que vão te ajudar nessa decisão. Um fio de quisto, né? Se o cara quiser fazer pediátrica, não vai ter jeito, né? Ele vai ter que... Nada contra aí os ortópedes pediátricos, mas a gente sabe que na ortopedia pediátrica o fio de Kirchner é uma ferramenta valiosa. Uma ferramenta indispensável. Indispensável. E isso, cara, que tá falando é uma coisa importante, como eu falo de novo, né, cara? Não é só para ortopedia, eu acho que na residência como um todo. A residência médica é uma coisa, é um divisor de águas na vida da pessoa, né, cara? Eu acho que, assim, o médico, ele tem que, não querendo supervalorizar a profissão médica, mas o médico, ele precisa, cara, ser um pouco mais resiliente, ele precisa ser um cara que tem que criar uma casca na vida, né, cara? E a residência é justamente isso que o Giovanni falou. Não faltem com as suas obrigações, porque não pensem em vocês que isso num dia não vai servir. Toda experiência que a gente vive, inclusive, e não digo só inclusive, na verdade, eu digo até mais, as experiências negativas que a gente vive na residência são extremamente valiosas. Então, assim, o momento de errar é o momento da residência. Eu sempre falo para os residentes que a gente tem contato, tá na hora de entrar no que é difícil, no que é complicado, no que vai demorar, no que ninguém quer fazer, porque depois, é isso que o Giovanni falou, é o teu nome que está na reta, é tu que está ali na frente, e se você não teve essa experiência na residência, isso passa. Você vai ter experiência na sua vida quando é o seu nome que está na frente, quando é você o responsável. Então, assim, o momento de errar, o momento de se comprometer, o momento de estar ali completamente mergulhado é o momento da residência. Aproveitem isso. Todas as experiências que vocês viverem na residência são experiências que vão trazer algum tipo de conhecimento para vocês. Aproveitem tudo que vocês têm, todas as oportunidades, as coisas que vocês são expostos, porque isso muda a vida da pessoa. Residência médica, ela é muito mais do que o conhecimento médico, é um conhecimento que você aprende de vida, né? São relações que você cria. Olha aqui, eu e o Giovanni, né? A gente foi parceiro na residência. Vitor foi meu R3, pra quem não sabe, eu era R1, o cara pegava no meu pé, viu? O cara era chato, embaçado. Mas depois que ele se formou, o cara ficou mais gente boa. Mas ele pegava no meu pé porque, cara, hoje, às vezes a gente não enxerga isso na época, né? E hoje eu enxergo assim, cara, hoje eu devo muita coisa ao Vitor. Hoje eu sou quem eu sou
participação do Vitor e outros colegas também que participaram aí da minha formação. Mas, galera, é isso. Tipo, ortopedia, né, para quem tá chegando agora, cara, é um estilo de vida. É uma coisa assim que, cara, você vai ser o cara, essa é a verdade. Se você ser um cara diferenciado, um cara bom, você vai ser o cara, porque ortopedia é aquela especialidade que ninguém mexe. Tá? Todo mundo respeita, né? Então se dedica, são 3 anos aí que você vai ter que dedicar muito tempo, muito esforço, tudo, mas que depois com certeza vai valer a pena. E para encerrar esse podcast, eu queria, Vitor, passa para o R1, para o R2, para o R3, assim, um pouco de dicas assim, de estudo. O que o cara tem que focar em cada ano? Como focar isso? Isso que o Giovanni falou é extremamente importante, porque aquilo que a gente tinha começado a falar no início, o cara, ele chega perdido, ele não sabe qual é a literatura, ele não sabe o que ele tem que começar a estudar, chega aquela cara de assustado, meu Deus, o que eu tenho que ver, não sei o que. Então, assim, tentem dividir, entender a residência de vocês como um todo, como uma coisa que acontece em 3 anos. Você tem um programa ali que, se você se organizar bem, você sai bem informado, independente do local que você esteja, você vai ter capacidade de ter experiências, enfim. Quando você chega na residência, teu primeiro ano ali, que você está zerado, não sabe nem por onde se passa. Porque o cara chega totalmente perdido. Na minha faculdade, eu fiz uma faculdade boa, pública. Na minha faculdade, minha ortopedia, ela foi 2 semanas. 2 semanas. O que você aprende de ortopedia em 2 semanas? Você chega totalmente perdido na residência. E assim, eu vou te falar, cara, isso é uma coisa que a gente percebe que é um déficit que todas as faculdades têm no geral, e os acadêmicos, eles não dão importância para isso no geral, que é a primeira coisa que eu acho que um residente tem que saber, porque eu acho que é a base para todo conhecimento ortopédico, anatomia. Cara, não tem como tem dar até aquela uma orientação. Frase, né? Hoje a gente tá com as frases, né? Anatomia, ortopedia é o quê? Anatomia e um pouco de bom senso. Bom senso. Então, se você tem uma anatomia, se você domina uma anatomia, o conteúdo ele entra mais fácil. Poxa, você entende melhor um mecanismo de lesão de uma fratura, um mecanismo de lesão de uma lesão ligamentar, você entende melhor uma via de acesso, você entende melhor uma técnica cirúrgica. Então, assim, não tem como falar de ortopedia sem você ter contato, sem você entender e dominar uma anatomia bem. Então, a anatomia, cara, é um passo assim que... poxa, não sei o que estudar hoje, lê anatomia. Isso sempre vai te valer, sempre é sempre vai assim, com essa ideia, a gente sempre trabalha com essa questão na Ortop Review, a gente sempre trabalha com essa questão da constância. Né? Não é pegar, tá bom, hoje eu vou pegar o domingão, tô livre, vou estudar 10 horas, vou pegar o Nether aqui, vou destrinchar, vou zerar ele. Galera, não é assim que funciona. Na segunda-feira, primeiro expor que você der com o chefe, já vai soltar tudo que você aprendeu. Então, assim, galera, é constância. Hoje eu entrei numa cirurgia, sei lá, de planalto tibial. Chega em casa, 10 minutinhos que seja, no ônibus, cara, às no vezes, trânsito. a vantagem da anatomia é essa. Às vezes tu bate o olho. Cara, abre, olha aquela imagem e fala, entendi. Planalto tibial. Cara, menisco aqui, musculatura, inervação, a gente tá passando o nervo aqui. O cara fez essa via de acesso aqui. O que é tubérculo de Gerdy, né? Onde que fica esse negócio? Que é isso? Que aí você vai gravar. Eu vi lá no paciente, o cara me explicou, gravei no Nether aqui a imagem, que é o que pode cair lá daqui 3 anos na minha prova. Então, assim, isso é uma maneira que a gente acha muito mais prática, muito mais... produtiva, né, de você aprender anatomia. Com certeza. Todo dia, a cirurgia que você entrar, dá uma revisada na anatomia, que isso daí vai, aos poucos, agregando conhecimento teórico para você. Você vai se acostumando, né, cara? Você vai vendo, vai revisando. Agora, esse é um dos... Exatamente. Esse é um o R1 dos tem pilares, que saber anatomia. Né? Qual é o outro pilar? Exame físico. Exame físico. Cara, não tem como o cara passar por um R2 sem saber um exame físico. E assim, cara, conhecimento é autodefesa. Se você tem um bom exame físico, você sabe um exame que você vai pedir. Você sabe das lesões que você vai suspeitar. Isso te livra de... Isso eu não estou nem te falando só de residência. Eu digo isso para a vida. Tá? Se você tem um conhecimento bom do exame físico, você se livra de uma enrascada. Quantas vezes, né, a gente não pegou ali um paciente que estava com uma radiografia do punho e, tu vai avaliar, vai ver, o cara tem uma dor no cotovelo, uma coisa que passou batida, ou, poxa, o cara tem aquela escoriaçãozinha clássica que a gente vê aqui na ponta do ombro, né? Uma LAC, uma fratura de clavícula, que às vezes passou batida, um paciente que é politrauma, né? Exame físico é mais fácil. Por quê? Se vocês olharem nossos livros de referência, né, o Tarcísio, o Falopa, são livros
relativamente pequenos, com certeza. Né? E uma leitura fácil, tem imagem. Exatamente. E, cara, tipo assim, pô, tá, não sei como que é a sua residência, você que tá ouvindo aí o podcast, como que é a sua residência. Mas a maioria das residências, elas são divididas por módulos. Né? Você fica, sei lá, 1, 2, 3 meses, por exemplo, trauma, na coluna. Numa coluna. Né? Então, cara, pô, você lê o capítulo do Tarcísio de coluna, sei lá, em 1 hora, nem isso. Estuda esse capítulo, porque você vai usar ele em todo estágio. Você vai ver o seu chefe fazendo o exame físico, você vai fazer o exame físico, você vai gravar isso. Né? Então, o exame físico é uma coisa muito mais simples de você aprender que a anatomia, por exemplo. Eu vou te falar, um residente que domina o exame físico, ele é diferenciado em qualquer lugar que ele chega, né, cara? Porque às vezes você pega ali um residente que não sabe nem o que está acontecendo, o cara até sabe um pouco do conteúdo, mas o cara não sabe fazer um exame físico. Pô, ele não sabe se portar na frente de um paciente, ele não sabe botar uma sequência, bota o paciente em pé, depois bota sentado, bota em pé, pode sentar, bota em pé, pode sentar. Não, entendeu? Então, o cara que estuda um exame físico bom, que tem um roteiro de exame físico, ele já vai ser visto com outros olhos, até pelos preceptores, pelos outros. E essa questão do exame físico, né? A gente bate tanto nessa tecla, na verdade, desde a faculdade. Desde a faculdade. Porque hoje, cada vez mais, tem aumentado o acesso a exames diagnósticos, exames complementares, né? Então, hoje tem muito médico que vê a queixa e já pede exame complementar. O exame físico, realmente, não só na ortopedia, em qualquer área, ele é um diferencial. E aí o exame complementar lá vem, né? Aí lá vem, aparece um monte de coisa, o cara não examinou direito, não sabe qual é bem a queixa do paciente e começa a desvirtuar por caminhos aí que não são os caminhos da solução, né? E a terceira coisa que o R1 ele precisa saber, Vitor, na minha opinião, é trauma. Não tem jeito, né? Galera, R1 vai ser o momento que você vai estar dia a dia ali com trauma, é quando a maioria das residências tem mais plantões no pronto-socorro de trauma. Então, galera, Rockwood tem que ser um bom amigo seu. Aí você olha o Rockwood, você vê lá. Gigante, né? Gigantesco. Aí você fica assim, cara, Giovanni, tá bom, pra você é fácil, letras né? pequenas. Ele adora citar vários estudos, dá um rodeio. Galera, um método fácil para vocês aprenderem trauma. Sistematização. Primeira coisa. Quer estudar um pouquinho, sei lá, sobre, como a gente falou, fratura do planalto tibial. Pega, não conta isso pro seu chefe, não. Pega o livro chamado Koval. Alguém já deve te apresentado esse manual. Provavelmente o R2 já te mostrou. Já mostrou. Pega o Koval e dá uma folhada, dá uma olhadinha sobre aquele tema. Você vai ver que vai ser ali, sei lá, 3, 4 páginas, pequenininha, né? O Koval é um manualzinho. Você já vai ter uma noção. Não, já sei do que se trata. Planalto tibial fica no joelho, né? Você vai ter uma noção bacana, assim, sobre trauma. E aí, conforme você for tendo tempo, você vai vendo no Rockwood, que é a sua referência. Em algum momento você vai ter que ler aquele capítulo, por exemplo, de planalto tibial. E até no R1, que você tem menos tempo, galera, tem uma dica bacana. Rockwood, lê lá sobre a fisiopatologia, sobre o mecanismo de trauma, isso tudo é importante. Mas, por exemplo, na hora do tratamento... Até porque, não só uma coisa, Giovanni, também, até porque a gente precisa lembrar que a gente tem uma bibliografia que a gente tem de recomendação. Então, assim, não tem jeito. O que vai cair na sua prova do TEOT é o Rockwood, é o Campbell, entendeu? Então, não tem jeito. Você precisa ter outras literaturas até para poder clarear a sua mente, para você ter uma outra visão. Às vezes, uma leitura mais simples, facilitar o entendimento e tudo, mas não tem como fugir, né? Mas nessa questão do Rockwood mesmo, se vocês olharem os capítulos, tem a parte de fisiopatologia, mecanismo do trauma, tal, lesões associadas, mas aí você chega na parte do tratamento, o Rockwood ele destrincha. Ele cita vários artigos, vários métodos de tratamento. Galera, o que você precisa saber de mais importante? Claro que se você quiser aprofundar, ótimo, pega aquilo ali e aprende. Mas a realidade é que a gente tem pouco tempo. Pega uma seção que está lá, métodos preferido pelo autor. Né? É aquilo ali que vai ser cobrado para você no dia a dia, é aquilo ali que vai ser feito na maioria das situações, e é aquilo ali que, mais importante, que vai cair na prova. Né, nas provas da residência e na prova lá do TEOT lá na frente. Então, Rockwood, leia ele de maneira inteligente, tá? Isso é uma coisa bacana. É tipo uma leitura dinâmica, assim, leitura dinâmica. Lógico, se você puder ler tudo, melhor, mas se você aprender o que ir atrás, né, também te ajuda pra caramba, principalmente no R1. Então, R1 é isso. Exame físico, anatomia e trauma. Eu diria até nessa sequência, cara, anatomia, porque não dá para entender. Por sequência de leitura e sequência de importância. Não tem como o cara entender nada se ele não. Inclusive, exame físico e trauma, ele não vai entender se ele não sabe anatomia. Sequência, exame físico. Porque se você não tem um bom exame físico, você não sabe o que está rolando.
Você não sabe o que aconteceu, você não sabe onde que é o problema. E depois o trauma, porque você vai ler ali mecanismo de trauma, você vai ver classificação, você vai ver tratamento. Eu acho que nessa sequência, sabe? O cara que tá desnorteado, assim, putz, não sei. E sobreviver e dormir, né? Porque isso é importantíssimo também. Quando você puder, durma. Sempre que você puder, durma. E uma dica para... Não que vocês vão precisar, provavelmente o R1 geralmente não precisa de nenhum estímulo para dormir. Mas um bom estímulo para dormir é dar uma lida. Às vezes você aproveita ali, dá aquela lidazinha, pá, batata, o cara dorme, não tem jeito. E aí chega no R2, como a gente falou lá no início, né? Então é o momento do cara operar. Então, galera, é a hora de você entrar a fundo em livros como, por exemplo, o Campbell. Né? O Campbell é um livro excelente para poder descrever técnicas operatórias, né? E ali com bastante ilustrações, né? Então é hora de você destrinchar mesmo vias de acesso, as técnicas cirúrgicas mesmo, os materiais. Começar a explorar mais as doenças ortopédicas, né? Porque, como a gente falou, um dos pilares ali do R1 é o trauma. E agora aí, no já R2, é mais ortopedia. É um pouco mais da ortopedia. Você começa a explorar mais o lado da ortopedia de fato, né? A parte da ortopedia pediátrica, cheia de procedimentos ali ortopédicos. Só lembrando, viu? Vocês, tipo assim, ortopedia pediátrica é 1/3 da prova do TEOT, né? Então, muita gente às vezes faz cara feia, não gosta, né? Field Kitchener, né? Só Field Kitchener. Galera, ortopedia pediátrica é importantíssimo. Goste você ou não, aproveita desde o R1, mais no R2, você vai ter mais contato para você ir aprendendo. Mesmo que você não vá trabalhar com isso no futuro, vai ser importante para você. Não, ainda te digo mais, não só para a prova, viu? Para a vida, cara, porque... Não existe plantão de ortopedia sem chegar a criança. Não existe plantão de ortopedia que não chega a criança. E assim, são fraturas às vezes que passam despercebidas, são bioartrite, são tumores. Coisas então, potencialmente graves. São coisas potencialmente graves e assim, você está lidando com uma criança, tem toda uma família envolvida e tudo. Então assim, é um tema... É um hotspot, né? Você tem que focar nesse tema e o R2 é um bom momento para você destrinchar a ortopedia pediátrica. Porque o R2, vocês podem achar bobeira. Na minha opinião, Vitor, não sei a sua. Mas, cara, é o melhor ano da residência. Porque olha só. Foi o ano que eu mais operei. É o ano que você mais opera, né? Eu acho que todo mundo tá residente de ortopedia. É para operar, gosta de operar. Senão tá no lugar errado. Então o R2 é o ano que o cara mais opera. É o ano que o cara não tem a cobrança do R1, né, que muitas vezes no primeiro mês, por exemplo, do R1, todo mundo tá querendo que o cara desista para ver se o cara vai desistir ou não. Né? Acontece. Não tem aquela cobrança do R1, o cara já tem uma noção melhor do que tá acontecendo, né, de como a cirurgia tá acontecendo, e o cara não tem a cobrança dos chefes pro R3 da prova. No TEOT, com certeza. TEOT. Então, assim, cara, é um ano para você, tipo assim, se esbaldar. Operar, estudar, ter um pouquinho mais de vida social, porque afinal no R3 vai ficar um pouquinho mais apertado. Com então, certeza. É um ano de você, às vezes, ter uma vida social melhor aí, porque né, a ortopedia é importante, continua, a residência é importante, continua. mas a vida não é só isso, né? Tem família, tem namorada, tem amigos. As meninas, tem namorado, né? Hoje, cada vez mais a gente tem meninas também, muito bacana isso na residência. Na nossa residência já teve bastante meninas, né, cara? A gente teve essa oportunidade de ter 3 meninas aí durante os anos da residência. Então, assim, R2 é um ano do cara aproveitar, tá? Mas sem perder as estribeiras também. E aí a gente tem umas dicas, né, Giovanni, o cara vai lá, lê uma cirurgiazinha, ele quer ver uma técnica, a gente tem algumas dicas, assim, para recomendar. Assim, muita gente deve conhecer, né, mas nem todos conhecem o que a gente vai falar aqui e são recursos, tá? Lembrem-se sempre de seguir e de tentar focar no que é referência de vocês, porque no final das contas, no TAR ou no TEOT, vai cair aquilo que é referência de vocês. Por via de regra, é isso que acontece. Mas nunca se limitem, tá? Então, existem alguns recursos que vocês podem utilizar aí na época da residência que vão agregar, né? Que são coisas que vão, facilitar um aprendizado. Ajuda principalmente na hora do aperto, na hora que você está sem tempo, porque são fontes confiáveis, apesar de não ser referência na prova, e que te ajudam em situações. Já pedi aí pro Stefano, né? O Stefano coloca aí pra gente. Quem tá seguindo a gente nas plataformas de vídeo, né? No YouTube, vai conseguir ver. Quem tá pelo podcast mesmo, pelo Spotify, por exemplo, aí vai ouvir aqui e coloca no Google que você vai achar. Então, um site, né? O OrthoBullets. OrthoBullets, né? Que é um site americano que, inclusive, cara, ele assim, você precisa se cadastrar, você faz um cadastro lá e tudo, você tem conteúdo, você tem acesso a conteúdos de graça. E, cara, uma coisa que eu acho legal do OrthoBullets é que ele resume, né, tipo um resuminho de tudo. E ele é em tópicos, Ele é em tópicos, então, assim, é super dinâmico para você ler aquilo rapidinho e se situar.
E o que eu acho legal lá, cara, que é uma coisa que, assim, eu sempre fui meio chato em questão de estudo, então eu gosto de ir atrás, às vezes, da referência. E lá no Orthobullets, ele bota as referências, ele bota referências que às vezes não são referências que são habituais ali, que não estão no teu livro, são coisas novas. Você não pode fazer igual um colega nosso, não sei se você lembra dessa situação, se você estava presente. O cara deu uma aula para um chefão lá da residência, aí o cara coloca lá, referências da aula, Orthobullets. E ele falava Orthobullets, né? De sotaque engraçado. Então, assim, galera, é uma fonte para você consultar, tal, tudo, mas tipo, vai preparar uma aula, não tem jeito, é as referências principais. Outro site que é bacana também, gente, é o site da AO, né, a AO Surgery. Vai aparecer para vocês aí também. O AO Surgeries tem muitas técnicas cirúrgicas, de materiais também, da parte do trauma. Cara, então, e hoje em dia, assim, antes ele já foi mais arcaico, né, o site, assim, era mais hoje é muito ele é bem dinâmico, é um site bem bacana, e que tem, às vezes, recomendações de tratamento conservador. Tem até aplicativo também. Tem aplicativo. É. E ele não é só legal na parte da cirurgia, de mostrar como que é a técnica da AO, né? Lembre-se que a técnica da AO, às vezes, diverge um pouco de alguma outra referência nossa. Sim. Então tenham atenção para isso, mas ele fala também sobre, às vezes, metodologia de tratamento conservador, parâmetros ali que a gente pode usar radiográficos, então também é uma fonte extremamente útil, tá? Que resume, e outra coisa que é bacana desse site da O, ou do aplicativo da O, é muito ilustrado, né, cara? Sim. Então, às vezes, assim, você consegue ver um vídeo de uma técnica, você consegue ver uma foto. Ele diferencia, a gente sabe da famosa classificação AO, né? Ele diferencia os tratamentos conforme a classificação. Então você consegue achar exatamente ou muito parecida a fratura que você está em mãos ali para poder operar. Ele te dá opções, né? Ele coloca nível de dificuldade, ou então o nível de material que você precisa, né? Porque, pô, às vezes é uma fratura que você precisa fazer com uma placa específica, uma placa bloqueada, pré-moldada, uma placa assim. Às vezes ele coloca até, que você não tem, ele dá uma opção, com certeza. Sim. Então esse é um site bem bacana aí que vocês também podem consultar, aqueles que não conhecem. E a outra, que é uma que eu usei durante a residência, mas assim, parece que eu uso mais hoje em dia. Quando você vai fazer você já tá na vida, você vai fazer uma cirurgia que não é tão habitual, que é o VUMED, né, cara? O VUMED, cara, o VUMED é imprescindível, esse daí, cara. Assim, pro R1 é legal pro cara assim, o cara tá cansadão e tal, liga lá um vídeo de cirurgia, ele até aprende alguma coisa e tal. Mas pro R2, pro R3 é essencial, né? Um vídeo que tem técnica cirúrgica de tudo quanto é tipo. Cara, pra resumir, o que é o VUMED? O VUMED é um YouTube de ortopedia. Exatamente. Então, assim, você vai lá, às vezes você vê até... Eu até lembrei de uma situação engraçada, né? Eu tava no meu R4... Outro cara que botou de referência o VUMED. Não. Eu tava no meu R4, Vitor, e aí eu ia fazer uma cirurgia que não é tão usual, né? A cirurgia, aqueles que... Talvez vocês conheçam, chamada Eden Binet. Que é uma cirurgia onde tira... Talvez vocês conheçam, não. Pessoal, se o cara deve conhecer. Vocês têm que conhecer, conhecer. Mas aí eu fui fazer a cirurgia. A primeira vez que eu ia fazer essa cirurgia, né? E aí eu fui... O paciente estava sendo anestesiado, estava no serviço público, demora um pouquinho mais, né? Conferência de material, tudo. E aí, enquanto o paciente estava sendo anestesiado, eu abri o VUMED e comecei a assistir. Revisar a técnica ali. Já tinha estudado em casa. Revisar a técnica que eu ia fazer. E aí, quando o anestesista acabou de anestesiar, ele falou, tá pronto. Aí eu fui e falei, não, pera só mais um pouquinho, que eu tô assistindo aqui no YouTube a cirurgia que eu vou fazer. Na hora, todo mundo olhou pra mim, assim, os técnicos, a enfermeira, o anestesista, falou, como assim? Eu falei, tá aqui, ó, o YouTube. Mas era o VUMED. O famoso YouTube da ortopedia, né? Então, assim, é um site muito bacana também, que tem bastante técnica, desde mais específicas pro R4, até coisas um pouco mais simples. O conteúdo é muito variado, né, cara? Não só tem as técnicas cirúrgicas, então, poxa, eu quero fazer um Broston, entendeu? Eu quero fazer uma reconstrução ligamentar, eu vou fazer não sei o quê. Tem isso, mas, cara, tem vídeo de via de acesso. Tem aula sobre conteúdo. Então, assim, façam hoje, agora, quem não tem, termina aqui, não vai fazer agora, termina aqui. Olha, e a gente não tá ganhando nenhum patrocínio com isso, hein? Não, o nosso objetivo é que vocês aproveitem ao máximo os recursos que tem aí, que são conhecidos. Provavelmente não, né? Existem outros recursos bons. Sabe um que eu me lembrei agora, cara? Sim.
que até para valorizar a nossa sociedade, que é o SBOT Jovem, Sim. o aplicativo da SBOT Jovem. Do site, esse aplicativo eu não conheço, Vitor, como que é? Cara, SBOT Jovem é um aplicativo que você baixa para o teu telefone, para o teu tablet, e lá você tem alguns recursos, tem algumas classificações, tem algumas coisas que são... Cara, o que eu acho mais legal do SBOT Jovem é que você consegue, por exemplo, tirar uma foto de uma radiografia, e aí você abre no aplicativo, você consegue, por exemplo, medir ângulo, medir desvio. E isso é útil na nossa prática. Às vezes você está num serviço que você não tem no computador, poxa, você está sem um goniômetro, enfim. Você quer discutir alguma coisa, você bota no aplicativo das SBOT Jovem, você com cara, muito bacana. Então, ó, galera, entra aí no App Store, aí, na Google Store e baixa esse aplicativo. O SBOT Jovem. O que eu conhecia da SBOT, que eu ia até citar, no site da SBOT, o residente tem acesso a isso, ele faz o cadastro lá. Tem bastante aula lá em vídeo, em algum momento pode ser útil. E outra coisa que é bem bacana, até fazendo um merchan aí, é a Rádio SBOT, né, que é um Spotify, podcast também, tem no Spotify, que é o aplicativo que eu utilizo, que também tem bastante coisa, tem discussão com especialistas, técnica cirúrgica, tem coisas para os residentes lá também, né? Então, coisas da vida também, às vezes. Algumas coisas de finanças, às vezes, de manejo do tempo. Então, assim, é uma plataforma bacana aí também para vocês terem acesso. Vamos fechar aí esse podcast falando sobre a menina dos olhos de ouro, né? O R3. Galera, o R3, não tem jeito, é momento de você realmente dedicar um ano aí, full, para estudar. E aí não tem choro, galera, não tem choro. Hoje, a gente tem muitas, vamos dizer assim, ferramentas para ajudar o R3 nisso, né? Até nossa essência, vamos dizer assim, como Ortop Review, né? É ajudar os R3 nesse momento complicado. É realmente uma prova que não tem como a gente negar, é uma prova difícil, né? Acabamos de fechar aí, tivemos o TEOT aí há pouco mais de um mês. Com 49%, um índice 49% de reprovação, né, cara? Então, galera, assusta um pouco, né? Mas calma, a gente tem ferramentas aí bacanas. Nós, eu e o Vitor mesmo, a gente está com um propósito aí esse ano de ajudar os R3 nessa fase, para direcionar vocês, assim como a gente está fazendo aqui nesse podcast, direcionar porque, vocês assim, é justamente, né, assim, não é uma prova impossível, é uma prova bem organizada, é uma prova que cobra, na maioria das vezes, na maioria das questões, cobram coisas que são realmente relativas ao nosso dia a dia, são coisas pertinentes, né? Sim. Não tem muita pegadinha. Então... E aquela coisa também, Vitor, questão impossível, toda prova tem. Tem que ter. E às vezes um ano tem mais do que outros. Talvez tenha sido o caso desse ano também. Mas quando você tem uma boa base, você estuda aquilo que está programado, aquilo que a Ortop Review vai passar para vocês vão conseguir aprovação sem sombra de dúvidas. Porque, lembra, para você ser aprovado, você não precisa acertar tudo, né? Então, às vezes, o cara se desespera, né? Vê uma questão que nunca ouviu falar. Vai ter, galera. Vai ter aquela questão que você nunca vai ouvir falar. Você já tem que estar preparado para isso. Tem que lembrar que tem outros 50%, 60% da prova que é o que você precisa para ser aprovado, né? Então, galera, R3, aquilo que eu falei lá no início, não é o momento de você se desesperar. Você tem uma montanha para subir, você vai subir, você vai ter ajuda para subir, e você vai chegar lá. Não se desespere. Lembra que você ainda é um residente, você tem uma residência, você precisa ainda aperfeiçoar sua técnica de cirurgia, aperfeiçoar sua relação dentro da residência. Não esqueça disso. Mas é o momento que realmente você vai ter que dedicar mais para estudar. Já começar também a se definir, né, o que você vai querer para o seu futuro. Né? Decisão do R4, decisão do R4. Pô, vou fazer um R4, não vou fazer. Às vezes o cara está querendo voltar para a cidade dele, às vezes o cara quer desbravar outros locais. Então é um ano realmente... E a pressão chega, né, cara? Não tem jeito. Mas não se assustem, a prova do TEOT não é uma prova impossível. Ninguém está ali dedicando o seu tempo atrás da banca para reprovar, tá? É uma prova que quer... Claro, passar a gente que tem a capacidade, mas a gente acredita que a pessoa que cursou uma residência, poxa, seguindo os passos que a gente disse aqui, tendo uma constância no seu estudo, aproveitando as vivências que teve no dia a dia, ele vai ter a aptidão, com certeza, para passar nessa prova. Né, Vitor? Tem que ser sincero aqui, que a gente está em São Paulo, né? A gente está cercado de serviços bons, né? De referência, tudo. A gente sabe que, pelo Brasil, existem serviços excelentes, mas também existe aqueles serviços que às vezes têm uma dificuldade maior, principalmente nessa questão teórica, né? E hoje, né, com essas ferramentas que a gente falou para você, o Ortop Review que está aí,
são ferramentas para poder tentar equalizar isso aí. Essas pessoas que têm uma maior dificuldade, aproveitarem mais disso para poder chegar na prova e terem segurança aí de responderem uma questão, de responderem um caso clínico e conseguirem a tão sonhada aprovação, né? Mas, galera, o foco aqui desse podcast era isso, né? Trazer uma noção geral dessas mudanças do R1, do R2, do R3. Mas, assim, R3 especificamente, a gente vai ter outros podcasts trabalhando isso. A questão mesmo da organização desse ano, o que estudar em cada fase do ano, né? Aulas que vão vir aí, né? Muito conteúdo de qualidade que a gente está preparando já para vocês. A gente está aqui no momento aqui nos estúdios da Med Review, vocês não conheciam, vocês estão vendo em vídeo aí no YouTube. Esse é o estúdio da Med Review, que é uma empresa que ela trabalha com várias especialidades, né, Vitor? Isso. E no caso da ortopedia, especificamente, eu e o Vitor, a gente está representando aí essa empresa. Então, bastante coisa aí que vai vir esse ano, podcast também, videoaulas. Tem muita coisa boa, né, que a gente está preparando aqui justamente com esse intuito de facilitar o conhecimento, de facilitar, às vezes de guiar, né, o que a pessoa tem que estudar, onde que ela tem que focar, para poder ter um bom aproveitamento da prova, né? Tem muita coisa boa vindo, pessoal, muita coisa boa, espero que vocês aproveitem. Eu acho que, Giovanni, assim, o grosso do que a gente tinha que falar, acho que a gente trouxe, né, cara? Sim. Não tem muita coisa. Tem alguma coisa que quer complementar? Não, acho que a gente pode passar a régua. Acho que espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aqui essas esse informações. momento com a gente, né? Qualquer coisa a gente está à disposição aí para poder conversar. Se vocês tiverem ferramentas legais aí que eu tô comendo bola, vocês avisem, tá? Sim. Por favor, digam. A gente não conhece comentem, tudo, né? Comentem pra gente. Às vezes tem muita coisa boa que a gente não conhece, não passou aqui, por favor. Sim. Se você quer compartilhar, quer complementar, traz pra gente aí, porque a gente pode até depois trazer isso no nosso conteúdo, dar o crédito para quem trouxe, mas eu acho que é importante que a gente tenha essa vontade de querer compartilhar o conhecimento, de querer mostrar, porque, cara, no final das contas, o maior favorecido vai ser o nosso paciente, né? Toda ferramenta de aprendizado, toda ferramenta que a gente tiver é sempre útil para o nosso objetivo final, que é dar o melhor tratamento para os nossos pacientes também. Toda essa questão de provas, são apenas etapas para poder a gente atingir esse objetivo. Né? Todo mundo aqui quer ser um bom ortopedista, quer fazer uma medicina de qualidade. Quer ser um cara diferenciado onde ele chega. Exatamente. Quer fazer a diferença, né? Então fica com a gente aí. Aqueles que não seguem a gente, não conhecem ainda no nosso Instagram, Ortop Review, só digitar lá, vocês acham a gente. Sigam a gente lá, a gente tem conteúdos aí frequentes, questões de prova, discussão de questão, videoaulas, trechos de aulas. E lá vocês vão ficar sabendo das coisas antes, né? Lá tudo a gente lança antes. Então... lá hoje em dia, Instagram é tudo, né? Você tá lá no ambulatório, faltou um paciente, você olha o Instagram. Então, até o objetivo é esse, né? Tipo, o Instagram facilita isso, que em poucos minutos, segundos ali, você consegue, às vezes, pegar uma informação, fazer um link que pode ser importante para você lá na frente. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse podcast para os seus colegas aí da residência, seus amigos. Segue com a gente, tá bom, galera? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham realmente aproveitado aqui. Ainda vão ter bastante episódios. E assim, se vocês tiverem também alguma sugestão, tá? De manda conteúdo, coisas que vocês querem saber, saber ainda mais um pouco da gente, como que é, qual é o nosso planejamento para o futuro, sei lá. Dê uma ideia, que se vocês quiserem saber um episódio que vocês querem que a gente faça, a gente vai trazer depois no futuro também. Hoje foi eu e o Giovanni aqui, batendo esse papo tranquilo, mas a gente vai ter muitos convidados ainda para trazer. Então a gente vai trazer gente bacana aqui, gente importante para poder conversar, trazer coisas aí do dia a dia, das subespecialidades, né? Que isso é uma coisa que as pessoas às vezes querem saber, ouvir um pouquinho mais aí, como que é a vida do cara da coluna, como que é a vida do cara do joelho, como que é isso daí, e a gente vai trazer isso também para vocês aqui. Espero que tenha... Eita, pau. É que o Giovanni teve Covid há pouco tempo, pessoal. Ele disse que não, mas ele teve, tá? Ele acha que não, mas ele teve. Só ele tem teve. Covid, quem faz o teste? Pessoal, assim a gente vai terminando aqui esse podcast. Ficou até um pouco mais longo. Vai-te embora, Giovanni. Vai-te embora, pessoal. Valeu. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham aproveitado. Abração. Tchau, tchau.